Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, falar de Khrushchev contra Stalin, sobre a Revolução Cultural Chinesa e sobre a Primavera de Praga. Bora lá? Nos países socialistas também havia uma forte tendência à mudança e à contestação. Nós vimos como após a morte de Lenin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas transformou-se na ditadura dos burocratas do Partido Comunista, liderados por Joseph Stalin. Até sua morte em 1953, Stalin governou como um de ferro, considerando anticomunista qualquer um que discordasse dele. Depois que Stalin desapareceu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deu uma virada espetacular. O novo dirigente soviético, Nikita Khrushchev, fez um célebre discurso no 20º Congresso do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1956, em que denunciava os crimes de Stalin. Khrushchev dizia que Stalin cometera muitos erros, desrespeitar as ideias de Lenin e instaurar um absurdo culto à personalidade. A propaganda oficial criava a imagem de Stalin como um líder maravilhoso, responsável por todos os progressos do país. A partir daí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viveu um processo de desestalinização. Presos políticos foram soltos, a censura à imprensa foi abrandada, a repressão diminuiu. Na verdade, os burocratas do Partido Comunista continuavam com muito poder, mas sem exercer a brutalidade stalinista. No plano internacional, Khrushchev propunha tirar o pé do acelerador da Guerra Fria. Visitou os Estados Unidos da América, contou piadas para os jornalistas, conversou com o presidente John Kennedy e propôs a coexistência pacífica entre os dois sistemas. Em vez de a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América se prepararem para uma guerra nuclear inevitável, seria mais sensato que buscassem acordos para evitar esse confronto. No começo dos anos 60, a Guerra Fria não havia terminado, mas ao menos existia um clima de cavalheirismo nas relações entre as duas superpotências. Khrushchev dirigiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1956 a 1964. A crítica ao stalinismo repercutiu mundialmente. É possível ver ele aqui, ele aparece cumprimentando Mao Tse-tung, porém logo depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China cortaram relações. Tem também foto do tempo da Revolução Cultural Chinesa que ocorreu entre 1966 e 1976. Milhões de jovens vestidos com o uniforme da Guarda Vermelha, vanguarda da Revolução Proletária, carrega um livro vermelho de Mao Tse-tung que continha frases do grande timoneiro. Os jovens acreditavam em mudanças radicais, mas os críticos apontavam a criação de um culto à personalidade de Mao semelhante ao que houve em Stalin. Você se lembra que os dois gigantes comunistas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China, romperam no começo dos anos 60, um acusando o outro de ter traído o socialismo. No mundo inteiro, os partidos comunistas tradicionais continuavam ligados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas entre os estudantes esquerdistas do Ocidente, muitos preferiam o maoísmo às ideias de Mao Tse-tung, porque parecia que na China havia um socialismo renovado sem o peso dos velhos burocratas stalinistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A China estava nas páginas de todos os jornais do mundo por causa do turbilhão de novidades e radicalismo da grande Revolução Cultural. A Revolução Cultural, que ocorreu entre 1966 e 1976, durante 10 anos, foi uma experiência socialista muito original. As novas propostas eram discutidas animadamente, grandes cartazes murais, os dazibaos abriam o espaço para o povo manifestar seus pensamentos e suas críticas. Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de ideias novas. Em todos os lugares falava-se da luta contra os quatro velhos, os velhos hábitos, a velha cultura, as velhas ideias e os velhos costumes. Em Xangai, o maior centro industrial, os operários invadiram a prefeitura e destruíram os governantes em 1967. Os trabalhadores exigiam eleições diretas e secretas para escolher os diretores das fábricas, oficinas e universidades. No começo, o presidente Mao Tse-tung foi o grande incentivador da mobilização da juventude a favor da Revolução Cultural. Com isso, Mao ampliou seu prestígio, milhões de jovens formaram a Guarda Vermelha, militantes totalmente dedicados à luta pelas mudanças. A Guarda Vermelha organizava grandes passeatas e comícios a favor da Revolução Cultural. Seus militantes invadiam fábricas, prefeituras e sedes do Partido Comunista para prender dirigentes politicamente esclerosados.
O grande símbolo da época era o Livro Vermelho, com trechos das ideias de Mao Tse-tung. Todo militante da Guarda Vermelha devia ler diariamente trechos desse livrinho e debater as ideias com os colegas. Durante a Revolução Cultural, houve um reforço da igualdade social. Os salários eram praticamente os mesmos para todos, do camponês colhedor de cerejas ao dirigente do Partido Comunista, do varredor de rua ao cientista. Os intelectuais precisavam passar alguns meses trabalhando como camponeses e operários para que não manifestassem pensamentos burgueses. Vários antigos dirigentes do Partido Comunista foram retirados de seus cargos acusados de esclerose política. A Guarda Vermelha obrigou os burocratas a desfilar pelas ruas das cidades com cartazes pregados nas costas, com dizer do tipo: "Fui um burocrata mais preocupado com meu cargo do que com o bem-estar do povo." As pessoas riam, jogavam objetos e até cuspiam. A Revolução Cultural entusiasmava e assustava ao mesmo tempo. Veja só e dê sua opinião. As obras clássicas da literatura e da música ocidental, como o teatro de Shakespeare e os concertos de Mozart, foram consideradas cultura burguesa e proibidas. Ouvir uma fita com rock ocidental podia levar alguém a frequentar um campo de reeducação política. Cientistas precisaram interromper suas pesquisas para passar meses colhendo arroz no campo, tudo em nome da união dos intelectuais e do povo trabalhador. Nas universidades, as vagas eram reservadas para os que demonstravam maior empenho nas lutas políticas. Por exemplo, para estudar engenharia ou medicina, era mais importante conhecer as obras de Karl Marx e participar da Guarda Vermelha do que saber resolver problemas de matemática ou de química. Os antigos dirigentes eram arrancados do poder e humilhados por multidões de adolescentes que consideravam o fato de uma pessoa ter 60 ou 70 anos ser o suficiente para ela não ter nada a acrescentar ao país. Puxa, que pensar disso, hein? No tempo da Revolução Cultural, milhões de jovens chineses vestiam o mesmo uniforme revolucionário. Monotonia ou identidade social? Ou igualdade social? Pelo menos as pessoas tinham que vestir. Repare que o rapaz está na máquina de costura numa ocupação feminina, né, na China. Na Tchecoslováquia, o próprio Partido Comunista, liderado por Alexandre Dubček, encabeçou as reformas entre 1967 e 1968. A ideia era construir o chamado socialismo com face humana. Esse processo de mudança caracterizou a Primavera de Praga. Lembre-se de que Praga é a capital do país da Tchecoslováquia, né? Ou da República Tcheca, ou da Eslováquia, não sei, porque elas foram divididas, né? Dubček e seus camaradas acreditavam no socialismo, ou seja, queriam que as empresas e terras continuassem em propriedade social. Mas para o povo tchecoslovaco, o socialismo deveria ser também a sociedade mais livre e democrática do mundo, sem os vícios do stalinismo típicos dos regimes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do leste europeu. Era preciso dar o direito de as pessoas discordarem do governo, era preciso acabar com os privilégios dos burocratas. Na Primavera de Praga, em 1968, os jovens tchecoslovacos que acreditavam no socialismo ousaram contestar o stalinismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, até a próxima.